Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Michelle, esse é o canal Testemunho Narrado e hoje eu vim aqui trazer mais um testemunho maravilhoso que vai impactar a sua vida. E esse testemunho é da tia Lourdes, ela é de lá de Londres e ela compartilhou um fato muito poderoso comigo e hoje eu vou compartilhar com você e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração e que você vai ficar muito impactada, assim como eu fiquei também. E que você seja muito bem-vindo aqui, que Deus te abençoe. E vamos lá, né, para esse testemunho sobre o que aconteceu. Vamos lá? E aqui, gente, começa essa história tão poderosa. E olha, lembrando que a tia Lourdes, ela mora lá em Londres e a neta dela, quando isso aconteceu, estava lá no Brasil. Então, para Deus fazer alguma coisa, não existe lugar, não existe tempo, não existe nada. Para Deus, nada é impossível. Quando ele quer fazer, gente, ele faz e não importa, nada atrapalha, né? E aí, a neta da tia Lourdes, ela tava passando um final de semana na praia, né? Divertindo e tudo mais. E daí, ela começou a ter muita coceira, muita bolha, muita dor nos pés e muito formigamento. Uma coisa assim que muito estranha. E a mãe dela, muito preocupada com aquilo, né? Resolveu levar ela no médico, né? Porque a coisa tava muito feia. E quando chegou no médico, o médico disse que aquilo poderia ser fungo. Então ela começa ali um tratamento, né? Com muitos medicamentos. Mas o tempo passa e nada acontece. Ela continua com todos aqueles sintomas terríveis. E o mais, assim, incrível dessa história é que isso aconteceu em outubro, né? Do ano passado. E ela tava próxima da formatura, né? Quem não gostaria de estar participando da formatura, pegar o seu diploma, algo assim tão difícil de conseguir, né? Um mérito dela, né? E ela via ali aquele sonho sendo atrapalhado, né? Porque do jeito que as coisas estavam indo, tava só dizendo que ela não ia conseguir humanamente, era impossível, né? Para ela, né? Porque tava muito perto. Então, a mãe dela, vendo aquela situação toda, ela resolve levar a Sofia para um especialista em São Paulo, que poderia cuidar melhor daquele caso, né? Porque se os medicamentos que foi passado antes não estavam resolvendo nada, então pode ser que seria uma outra coisa. E justo, quando elas chegaram, né, nesse especialista, ele disse para elas que aquilo poderia ser uma picada de uma aranha, né? E, nossa, que susto, né? Meu Deus do céu, que susto. E daí teve que trocar toda a medicação e com esse tanto de medicamento que ela tomou, ela teve que ser exposta a uma endoscopia, que é aquele exame, né? Que eles colocam um tubo com uma câmera dentro do estômago para checar se tá tudo bem. Eu acredito que provavelmente ela deve estar tendo alguma reação, né? Pela quantidade ali de medicação. E assim foi. Ela não melhorou, continuou com todos aqueles sintomas. E a tia Lourdes aqui, gente, não posso esquecer dessa parte, porque é muito importante lembrar que a tia Lourdes aqui, sabendo dessa situação, desse problema todo, essa mulher entrou em oração, entrou no joelho e foi clamar ao Senhor pela vida da Sofia. E ela estava num propósito para que Deus pudesse intervir nessa situação, né? E aí ela pediu algumas pessoas para estar indo ali para orar com a Sofia, mas era incrível. Nunca dava para alguém estar indo ali para fazer essa oração pela vida dela. E sempre tinha algum impedimento, sempre tinha alguma coisa impedindo as pessoas de estar ali presente para levar essa oração, né? E é engraçado, né? Às vezes parece que Deus não está nos escutando, parece que Deus está longe, né? Mas isso não é verdade. Às vezes Deus está permitindo as coisas acontecerem nas nossas vidas porque Ele quer fazer algo para a glória dEle. E eu creio que Deus queria que a tia Lourdes fosse o canal usado para que a cura viesse sobre a vida da neta dela, né? E nisso, gente, é muito poderoso. Olha, é muito poderoso o que Deus faz. Às vezes a gente não entende, mas depois nós compreendemos, né, o porquê das coisas acontecerem da forma que acontece. E a tia Lourdes intercedendo, clamando firmemente pela vida da Sofia, né, para que Deus pudesse intervir nessa situação. Um dia,
O Espírito Santo de Deus, no sábado, incomoda ela para que ela pudesse ficar em casa. E a tia Lourdes, ela tinha um negócio de cumprir a obra de Deus. Ela não gosta de desfazer compromisso. E naquele dia, naquele sábado, ela tinha um compromisso muito sério na casa de Deus, que era cuidar das crianças. E além do mais, ela tinha uma reunião para estar. E quando ela ouviu essa voz, ela ficou meio assim, né? Nossa, como que eu vou deixar, né, minhas coisas e vou ter que ficar em casa, né? Mas aí o Espírito Santo de Deus impulsionou ela e disse para ela: fica em casa, unge a casa e ora, intercede pela Sofia. E aí ela resolveu obedecer essa voz e o Senhor deu uma palavra para ela que eu vou ler aqui para nós, que está lá em Zacarias capítulo 2, do verso 10 ao versículo 13, que diz assim: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti. Saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Meu Deus do céu, que palavra tremenda. Quando ela ia, gente, falando esse testemunho, revelando aquilo que o Senhor tinha trago no coração dela. Nossa, meu coração encheu de júbilo, porque é tão maravilhoso ver o agir do Senhor, ver que Deus realmente está trabalhando, né, nas nossas dificuldades. E quando o Senhor falou, cale-se toda a terra, e ele se levantou de sua morada nesse versículo, era como se o Senhor estivesse falando que pra tudo parar, sabe? Pra tudo assim, se calar, porque ele tinha decidido se levantar da sua morada para poder fazer o milagre, para poder agir em favor daquela situação. E nisso que o Senhor deu essa palavra poderosa para ela, ela também se lembrou de algo que ela tinha escrito, uma frase que Paul Walsh tinha falado, e a frase era essa: se todas as portas se abrirem e Deus disser pare, você o glorifica parando e se livrará de muitos perigos. Só é preciso fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus naquele dia era que ela ficasse em casa. Era um dia que não tinha ninguém em casa. Era um dia que, por mais que ela tivesse os compromissos dela, Deus estava colocando ela à prova para que ela pudesse, sabe, fazer algo diferente. E foi isso que ela fez. E essa mulher começa a ungir a casa, gente. E essa mulher começa a interceder, começa a orar de uma forma profunda pela vida da Sofia. E daí ela conta sobre uma experiência muito tremenda que Deus permitiu que ela tivesse. Ela conta que nessa oração, nesse momento de entrega ao Senhor, em busca pela vida da Sofia, o Senhor aparece em uma visão para ela. Ela diz que ela via o Senhor de costas e via que ele era um homem muito alto, mas um homem assim muito alto, muito assim, fora do normal o tamanho, e era um homem dos cabelos cacheados. Olha só para você ver que coisa mais incrível que Deus permitiu ela viver. E ali, quando ela tinha essa visão, ela sentia que estava do lado de Jesus, caminhando com ele, flutuando, gente, caminhando. Você imagina, você tá pisando nas nuvens. Imagina você caminhar nas nuvens, ali passo a passo, ao lado de Jesus, e Jesus foi até o pezinho da Sofia e ungiu o pé dela, e a tia Lourdes, ela conta que era como se a mão dela também fosse lá estendida sobre os pés da Sofia, e Jesus ali liberando a cura, e Jesus ali liberando o milagre sobre a vida da Sofia. E foi uma experiência espetacular, foi uma experiência tremenda. E realmente, né, gente, foi uma experiência, assim, que ela viveu e que ela vai levar pro resto da vida dela. Por quê? Só para confirmar também que foi o Senhor quem direcionou ela, quem fez tudo aquilo acontecer,
Deus deu uma palavra para ela que ela nem tinha costume de ler. Ela falou que ela não tinha costume de ler Zacarias da forma que ela leu, né? E assim, foi uma prova também para que o Senhor mostrasse para ela que tudo que estava acontecendo ali era um propósito da parte do Senhor, né? E como é interessante, né, gente, essa parte onde ela falou que ela via Jesus, as costas dele, que era muito larga. E ele era muito grande. E ela ficou assim, sem entender o porquê que Jesus apareceu daquele jeito, né? Se não era coisa da cabeça dela, se não era alguma projeção que ela estava criando. Mas o Senhor colocou no coração dela que ele foi daquela forma para que ela não tivesse dúvida que realmente aquela visão era algo real, era algo que estava acontecendo. E tudo aquilo era para demonstrar o poder, a glória, a provisão e a proteção do Senhor sobre a vida da Sofia naquele momento de desespero, né, gente? E Deus ali operou um grande milagre. E aqui nesse vídeo eu vou deixar também uma foto de como estava o pé dela. Aqui vocês vão poder ver, né, como estava a situação e como ficou depois, que foi uma outra confirmação que o Senhor deu para ela quando ela voltou, né, dessa experiência. Ela pediu ao Senhor uma confirmação e a confirmação seria que a neta dela ia mandar uma foto de melhora para ela, para que ela pudesse realmente não ter nenhuma dúvida de que o Senhor era quem estava fazendo, que ela teve essa experiência tremenda com o nosso Deus, né, com o nosso Senhor e Salvador. E ali ela conta que no outro dia a Sofia mandou uma foto para ela que o pé dela estava secando, os pés dela estavam melhorando assim, e foi grandiosa a presença de Deus, grandiosa foi a forma com que Deus trabalhou dentro desta casa, dentro desta família, dentro dessa situação que parecia que não ia dar. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, né? O nosso Deus, ele não tem igual. E, gente, a Sofia foi para a formatura dela. Olha essa foto aqui, que bênção. O pé dela já tava bem melhor. E ela pôde desfrutar da bênção que ela tanto queria, né? E Deus é fiel, e Deus é maravilhoso. E que você possa acreditar que o Senhor é poderoso para fazer, que você não desista, que você não desista, não deixe que as dúvidas entrem no seu coração e tire a melhor parte, que é a presença de Deus e que é a certeza que Ele vai fazer. Porque quando o Senhor se levantou da morada dele, ali naquele versículo, Ele estava falando que Ele tinha se levantado da morada dele para curar, para levar o livramento, para levar a cura sobre a vida da Sofia. E foi isso que aconteceu. E esse é o testemunho de hoje. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse testemunho realmente tenha tocado o seu coração. E que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia.